Olá pessoal, eu quero compartilhar com você hoje um pouco a respeito da questão relacionada à provação. Em Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, nós lemos o seguinte: Meus amados irmãos, considerai por motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produza ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. A palavra de Deus nos diz aqui claramente que Deus se utiliza das provações na nossa vida para fazer com que a nossa fé seja lançada e edificada. A palavra de Deus nos diz que porque nós temos a consciência de que Deus atua no meio das provações que nós estamos tendo, uma provação não deveria gerar em nós tristeza, a provação deveria trazer para nós alegria, trazer para nós júbilo. O júbilo não é em função da provação em si. O júbilo é porque nós sabemos que a prova da nossa fé produz maior perseverança. Ou seja, quando nós nos vemos provados por Deus dentro de uma situação que nós estamos inseridos, e essa provação ela acontece porque nós estamos enfrentando alguma coisa e nós oramos e Deus não muda aquela realidade, nós entendemos então que Deus está atuando em meio a essa realidade, a essa provação, fazendo com que a gente cresça em estatura e fé no nosso conhecimento dele, no nosso relacionamento com ele, por intermédio de Jesus Cristo, através do Espírito dele que está vivendo em nós. No entanto, é muito importante nós entendermos que essa perspectiva relacionada à aprovação não é o mesmo que dizer que Deus traz os problemas para a vida da gente. A aprovação, ela não é trazida por Deus, a aprovação, ela é trazida por Satanás. É óbvio que Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, e se Satanás se opõe ou ele traz algum tipo de provação contra a nossa vida, sobre a nossa vida, ele está fazendo isso porque Deus está permitindo. Se Deus não permitisse, ele não poderia fazer isso. Por algum motivo misterioso, nós não entendemos porque a Bíblia não nos mostra, não nos revela o porquê disso, mas a Bíblia nos mostra que uma das formas preferidas de Deus de produzir crescimento na vida da gente, fortalecimento da nossa fé, é justamente permitindo que nós enfrentemos provações, que nós passemos por provações. Eu imagino que isso tem um significado simples pelo fato de que se nós, ao andarmos com Jesus aqui, tivéssemos apenas situações confortáveis na nossa vida, sem nenhuma situação, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum momento, sem nenhuma situação que exigisse a nossa fé, de fato nós não cresceríamos na fé, nós não amadureceríamos na fé. Então, muitas e muitas vezes, Deus, de fato, nos permite que nós sejamos conduzidos para um contexto de provação, justamente para que Ele possa se revelar de uma forma maior, mais intensa, mais profunda para cada um de nós. Nós podemos entender que Deus permite que Satanás atue contra as nossas vidas e somente para frustrar os desígnios de Satanás, somente para usar aquilo que Satanás intenta para o nosso mal, transformando essas situações em realidades boas para a nossa vida, porque nos conduzem a um relacionamento mais profundo de intimidade com o Senhor, nos conduz a uma vida de fé mais ativa, mais intensa, nos leva aquilo que Tiago chama de perfeito aperfeiçoamento. Lembre-se que nós estamos numa caminhada de crescimento, onde a vida de Jesus nos foi dada, foi formada em nós, mas ela está crescendo em nós para que nós tenhamos a estatura do varão perfeito, nós tenhamos uma vida plena como é a vida de Jesus. Então, as provações, elas não devem ser vistas por nós como tendo como sua fonte Deus, mas elas devem ser entendidas por nós que são realidades que Deus permite que venham contra a nossa vida, algumas delas trazidas até mesmo pelo próprio Satanás, mas que Deus interfere, fazendo com que tudo aquilo que é planejado
para o nosso mal, acabe redundando para o nosso bem, porque ele traz essa ação plena do nosso aperfeiçoamento. Ela contribui para que a gente possa crescer um pouco mais a imagem e a semelhança de Jesus. Então, se você estiver passando por um momento de luta, se você estiver passando por um momento de dificuldade, se você estiver passando por um momento de provação, seja ela em que área for, se você está orando e está pedindo para que Deus intervenha nisso, para que Deus mude as realidades, talvez você esteja enfrentando uma realidade até mesmo de enfermidade na sua vida e você está pedindo para que Deus traga cura, e essa realidade não está acontecendo ainda. Você deve olhar para essa situação não com desespero, não com desânimo, mas você deve olhar para isso entendendo que no meio dessa provação você tem o privilégio de poder crescer na sua fé, amadurecer na sua fé, aperfeiçoar, ser um pouco mais aperfeiçoado a imagem de Jesus que está formada e sendo formada em você. Que Deus abençoe então a sua vida. Sigamos em frente, confiando na provisão amorosa de Deus para conosco.